Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de agosto de 2023. Gisele, essas duas sessões têm como características principais o fechamento de um importante julgamento e o início de outro, ou seja, já houve a proclamação da sentença em relação à questão do juiz das garantias e o pacote anticrime e o início do debate, do julgamento em torno da questão do porte de drogas. Isso mesmo, Cadu, nós tivemos essa finalização de um julgamento extremamente importante, com impacto no sistema de justiça brasileiro, inclusive terá aí um prazo de 12 meses prorrogáveis por mais 12 para que o juiz das garantias possa efetivamente começar a valer dentro do território nacional e que traz uma significativa mudança exatamente quanto à fase, que antecede a ação penal, julgamento portanto, que estavam todos aguardando, além da continuidade da análise do recurso que trata exatamente da questão da inconstitucionalidade do artigo que prevê como crime a conduta de portar droga para consumo pessoal. Importantes julgamentos, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente confere tudo na edição de hoje. Só que antes, como sempre, a gente confere os destaques do plenário virtual. O STF recebeu uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Agora, a parlamentar é ré por porte e constrangimento ilegal com arma de fogo. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse caso. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República e se refere a um episódio na véspera do segundo turno das eleições, no ano passado. Com uma arma em punho, a deputada Carla Zambelli perseguiu e ameaçou um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa rua de São Paulo. Segundo a PGR, a parlamentar agiu fora dos limites da autorização de porte de arma para defesa pessoal e constrangeu a vítima mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo. No julgamento no plenário virtual do STF sobre a denúncia, prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. De acordo com o ministro, desde a comunicação do fato à autoridade policial, com a aquisição dos vídeos da conduta, depoimentos, busca e apreensão das armas, para fins de admissão da acusação, verifica-se a materialidade em relação à existência do evento, da arma, com indicadores de realidade quanto ao porte ostensivo de arma de fogo às vésperas das eleições, em situação vedada e de risco, com a perseguição e submissão da vítima à restrição espacial. Gilmar Mendes acrescentou: os elementos angariados são suficientes ao exercício da ação penal, sem prejuízo da apuração das circunstâncias do evento durante a instrução processual. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram no plenário virtual que ofensas homofóbicas podem ser reconhecidas como crime de injúria racial. Reportagem de Amanda Mustafa. A decisão dos ministros de reconhecer ofensas homofóbicas como crime de injúria racial foi tomada após o julgamento de um recurso da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Nessa ação, o grupo solicitava ampliação de uma decisão de 2019 da própria Corte que criminalizou a homofobia como forma de racismo. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como racismo e injúria racial. O voto de Fachin foi acompanhado por todos os ministros, exceto o ministro André Mendonça, que se declarou impedido para julgar o caso, e o ministro Cristiano Zanin, que, apesar de estar de acordo sobre a relevância da matéria, votou pelo não conhecimento dos embargos. Uma lei sancionada este ano igualou os crimes de racismo e injúria racial. De acordo com a lei, a injúria racial é inafiançável e imprescritível. A pena é de 2 a 5 anos de prisão e pode ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. O Supremo formou maioria para considerar inconstitucional regra do Código de Processo Civil que aumenta os casos de impedimento de juízes. O julgamento no plenário virtual. Os detalhes com Anderson Arcoverde.
Os ministros do STF analisam uma ação apresentada pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, contra um dos artigos do Código de Processo Civil. A norma estabelece que o juiz está impedido de atuar nos casos em que uma das partes seja cliente de escritório de advocacia do cônjuge ou de parente até terceiro grau, mesmo que a causa seja representada por outro escritório. Segundo a AMB, seria impossível para o juiz saber se uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na norma. O relator, ministro Edson Fachin, discorda e considerou que o dispositivo ajuda a garantir um julgamento justo e imparcial. Já o ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e afirmou que a norma pode ter reflexo em tribunais superiores, onde o interesse principal não é resolver o caso concreto, mas formar precedente para outros casos semelhantes. Segundo o ministro, prevalece o interesse de que o precedente formado represente a opinião da Corte, não a opinião de uma maioria eventual. Outros 5 ministros também divergiram do relator. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos da reforma trabalhista que exigiam um quórum qualificado para que os tribunais do trabalho aprovassem ou revisassem súmulas ou enunciados de jurisprudência. A ação questionava a regra que dificultava a atuação dos tribunais. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questionou pontos da reforma trabalhista de 2017. Uma das regras, por exemplo, exige quórum altamente qualificado, 2/3 dos integrantes do tribunal, para alteração de súmulas sem força vinculante e outros enunciados de jurisprudência por parte do Tribunal Superior do Trabalho e dos TRTs. Para a PGR, a regra não respeita a autonomia administrativa dos tribunais. Não considera a elaboração de regimentos internos sem a interferência dos demais poderes. Dessa forma, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O julgamento foi no plenário virtual. A maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto do relator do caso, Ricardo Lewandowski, hoje ministro aposentado. Para eles, o dispositivo legal que coloca limites ou condiciona a atividade interna dos tribunais vai contra a autonomia prevista na Constituição Federal. O relator destacou: a alteração legislativa aqui impugnada, como se vê, ao estabelecer parâmetros exógenos para uma das atividades mais típicas dos tribunais, qual seja a de unificar as múltiplas decisões que deles promanam, acaba por colocar em xeque a autonomia constitucional que o texto magno lhe assegura nesta e em outras matérias. Com esse entendimento, a Corte decidiu que é inconstitucional a iniciativa do Poder Legislativo de cercear os TRTs e o TST em relação às atribuições desses tribunais. E depois dos destaques do plenário virtual, nós vamos para os principais momentos no plenário presencial. É no segundo bloco aqui no Plenárias, logo depois do intervalo. De volta com o Plenárias com os destaques das sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Sessões, respectivamente, dos dias 23 e 24 de agosto, quarta e quinta-feira. Começando com a seguinte matéria: o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da implementação do juiz das garantias e definiu o prazo de 12 meses para o modelo entrar em vigor. Repórter Marta Ferreira. 4 ações contestavam a constitucionalidade de 31 dispositivos do chamado pacote anticrime. Entre eles, a atuação do juiz das garantias, mecanismo que foi incluído no Código de Processo Penal por meio da Lei 13.964 de 2019. Na prática, a regra determina que cada processo penal seja acompanhado por 2 juízes. O juiz das garantias fica responsável pela parte inicial, na fase do inquérito, enquanto o outro juiz profere a sentença. O relator, ministro Luiz Fux, entende ser opcional a adoção do juiz das garantias, ficando a critério de cada tribunal estabelecer a implementação do modelo. A divergência foi aberta pelo ministro Dias Toffoli. Para ele, o mecanismo deve ser implementado de maneira obrigatória e nacional.
Na semana passada, o plenário formou maioria de votos pela constitucionalidade do modelo. Também houve consenso de que a atuação do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e que ele deve atuar também junto à Justiça Eleitoral. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso começou o voto destacando que o juiz das garantias não é a solução para o sistema penal brasileiro, mas que o modelo é constitucional. Eu defendo, presidente, até publiquei recentemente um artigo sobre esse assunto, um direito penal moderado, porém sério e, sobretudo, igualitário, que eu vejo como uma das grandes dificuldades numa sociedade estratificada como a nossa. A prática que eu penso equivocada do sistema punitivo brasileiro se manifesta, aliás, em um dos temas que nós estamos debatendo aqui, que é a política de drogas. A política de drogas no Brasil tem sido prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Meninos geralmente primários, de bons antecedentes, que vão cumprir pena, imediatamente se filiam a uma facção, porque é uma questão de sobrevivência, e saem muito piores do que entraram. Com o detalhe, no dia seguinte da prisão, ele já foi substituído pelo tráfico. Portanto, destrói-se uma vida sem nenhum impacto sobre a realidade que se quer transformar. De modo que, seja qual for a visão que se tenha em relação ao tema das drogas, uma coisa nós precisamos constatar. O que nós estamos fazendo não está dando certo. E repensar por que mais de 25% do sistema penitenciário brasileiro é hoje ocupado predominantemente por esses jovens associados ao tráfico, muitas vezes por falta de opção. No mesmo sentido, votou a ministra Carmen Lúcia, que apontou que o Instituto se trata de um importante aperfeiçoamento do sistema. Eu acho que a tentativa, e reconheço como constitucional a criação do juiz de garantia, acho que se não vai haver esta grande transformação, como já foi aqui mencionado em alguns dos votos, do ministro Alexandre começou exatamente afirmando que não adianta ter essas ilusões, mas de todo jeito é uma tentativa de aprimoramento. E o nosso papel é de julgar constitucional ou não no cotejo feito, e é constitucional na minha compreensão também, portanto, tenho como legítimo e analisei a partir desta legitimidade e no papel do legislativo, que é mesmo de buscar soluções. Esta foi uma encontrada legitimamente. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que a implementação do juiz das garantias atende a uma finalidade constitucional legítima, garantindo a imparcialidade. A implementação do juiz de garantias atende a uma finalidade constitucional legítima, a salvaguarda da imparcialidade judicial por meio da cisão entre as competências do juiz, que atua na fase da investigação como garantidor de direitos fundamentais, e do magistrado, que decidirá a causa. Essa divisão funcional alinha-se integralmente com os valores democráticos da Constituição de 88, minimizando as chances de contaminação subjetiva do juiz da causa, substituindo a obsoleta sistemática do Código de Processo Penal de 41, em que um mesmo juiz decretava medidas cautelares contra o investigado, recebia a denúncia e, ao final, desconsiderando a influência gerada por decisões anteriores, julgava a ação penal. A presidente ministra Rosa Weber também votou a favor da implementação do juiz das garantias. A percepção pública da imparcialidade judicial é um dos requisitos para que o judiciário possa ser considerado, de fato, imparcial. Essa compreensão do tema mostra-se de destacado relevo, uma vez que a confiança da população na independência das cortes e na imparcialidade de seus juízes que legitima e dá suporte ao sistema judiciário de um país. Já se disse tantas vezes, repetindo, que o judiciário não tem a espada nem a bolsa, né? O Estado vive da credibilidade das suas decisões. Assim, o plenário decidiu que o juiz das garantias é legítimo e definiu prazo de 12 meses para entrar em vigor.
podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Os ministros concordaram ainda com a proibição de que as autoridades penais façam acordos com órgãos de imprensa para explorar a imagem das pessoas submetidas à prisão. Eles entenderam também que todos os procedimentos de investigação em curso no Ministério Público devem ser enviados à Justiça para que passem por avaliação. Um detalhe, os votos terminaram de ser apresentados na sessão do dia 23, quarta-feira. A proclamação, apenas um detalhe, ela foi feita na sessão da quinta-feira, logo no início, dentro dos termos acertados durante os votos apresentados nas 11 sessões desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Gisele, primeiro ponto, como vimos, já certo, a obrigatoriedade da implantação do modelo do juiz das garantias em todo o país. Houve alguma divergência em relação a isso, mas ficou acertado nesse sentido. E também é muita coisa, mas alguns pontos principais nós podemos abordar sobre esse entendimento geral deste julgamento. Isso, eu acrescento, além do que você mencionou, a questão do prazo de 12 meses, ou seja, tem um ano para poder implementar, prorrogáveis por mais um ano, sempre com a supervisão do Conselho Nacional de Justiça. A atuação desse juiz durante a fase de inquérito policial ou de investigações abertas pelo Ministério Público vai até o oferecimento da denúncia, então ele não vai avaliar o recebimento daquela peça acusatória, seja ela denúncia ou queixa-crime. Isso ficará, portanto, a cargo do juiz das instruções, que é quem vai julgar a ação penal. O juiz das garantias também não irá atuar quando se trata de processos envolvendo tribunal do júri, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, juizados especiais criminais. No entanto, deverá atuar quando se estiver diante de crimes eleitorais. Além disso, todos os procedimentos de investigação, sejam eles no âmbito da Polícia Judiciária ou dentro do Ministério Público, que tratem de questões criminais, deverão ser comunicados dentro do prazo de 90 dias, sob pena de nulidade. Uma preferência pelos julgamentos, pelas audiências presenciais. É claro que a audiência de custódia pode ser realizada, sim, por videoconferência, mas sempre prevalecendo os atos públicos, orais e presenciais, Cadu. Pois é, uma decisão importante no plenário do Supremo. Como eu disse, na quinta-feira, na sessão da quinta-feira, dia 24, houve a proclamação da sentença. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre porte de drogas para consumo próprio. Vamos aos detalhes com a repórter Marta Ferreira. A discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que prevê como crime de menor gravidade a posse e o porte de drogas para consumo pessoal. Nesses casos, o usuário é punido com advertência, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa ou curso sobre uso de drogas. O caso chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é o de que o artigo questionado contraria o princípio da intimidade e da vida privada, uma vez que a ação não implicaria em danos a bens jurídicos alheios. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vai valer como parâmetro para todas as instâncias da Justiça. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Inicialmente, ele havia votado pela descriminalização do porte de qualquer droga, sem especificar quantidade, em razão do direito à intimidade e à inviolabilidade da vida pessoal do usuário. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso já haviam votado para descriminalização apenas para a maconha. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou nesse sentido e propôs limitação entre 25 e 60 gramas como quantia que configurasse uso pessoal. Na retomada do julgamento, o relator ministro Gilmar Mendes fez algumas considerações. O presente julgamento expõe a exata dimensão do problema, ao mesmo tempo que oferece uma auspiciosa oportunidade para a promoção de um diálogo institucional entre Congresso Nacional, Poder Executivo e Poder Judiciário. É bom que se diga, presidente. Focado na necessidade da construção de um marco regulatório eficaz para o enfrentamento ao uso indevido de substâncias
entorpecentes. Nesse contexto, é necessário conjugar esforços para, sem moralismo ou preconceitos, arquitetar uma solução multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção ao uso de drogas, atenção especializada e reinserção social de usuários dependentes, instigando autocuidado e reflexão quanto aos danos causados pelo consumo e repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas ilícitas. Gilmar Mendes ainda ajustou seu voto com sugestões propostas dos outros ministros. Eu digo que também aceito a proposta de restrição da tese da repercussão geral ao objeto tratado nos autos do recurso extraordinário. E também, presidente, rapidamente, eu entendo que é fundamental que se faça essa diferenciação, e esse foi o debate, inclusive, enfaticamente trazido agora pelo ministro Alexandre de Moraes, que se busquem parâmetros objetivos para a distinção entre usuário e traficante. O ministro Alexandre de Moraes também fez algumas considerações. O que nós estamos aqui definindo é exatamente o que é o uso em determinadas circunstâncias e o que é o tráfico, para que o uso e o tráfico sejam iguais, independentemente se a pessoa é negra ou branca, se é homem ou mulher, se é analfabeto ou tem curso superior, se é jovem ou não tão jovem. Acho que isso precisa ficar muito claro para demonstrar que o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma opção legítima do Congresso, está tentando evitar que haja um tratamento na prática desigual em virtude de situação econômica, cultural, racial. O ministro Cristiano Zanin abriu divergência por entender que a descriminalização poderá contribuir ainda mais para o agravamento do problema. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A ratio legis do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. A lógica é que, com a descriminalização, aumente ainda mais afora o fato de que a aquisição de drogas junto a fornecedores ilegais, muitas vezes ligados a grupos ou facções criminosas, pode colocar em risco a própria vida do usuário. A presidente ministra Rosa Weber antecipou o voto acompanhando o relator. O consumo de drogas estritamente pessoal coloca em risco a saúde individual do usuário. Não há dúvida. A evidenciar que essa conduta, diversamente do sustentado por parcela da doutrina, com a devida vênia, se insere na autonomia privada, especificamente no direito de tomar decisões que se exaurem em seu próprio corpo. E aqui eu penso no cigarro. Disso não resulta que, por se exaurir no âmbito privado, o consumo de drogas não seja um problema público. Na realidade, legitimamente, toda a lei de drogas, reitero, bem demonstra que a dependência química e o uso de drogas são questões que se inserem no âmbito das políticas públicas de saúde e de reinserção social. Assim delimitada a questão como problema de saúde pública, com a devida vênia dos entendimentos em sentido contrário, tenho por desproporcional a utilização do aparato penal do Estado para a prevenção do consumo dos entorpecentes. Depois, o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça. E a gente continua acompanhando o julgamento aqui na TV Justiça. Vamos voltar um pouquinho para a sessão da quarta-feira, dia 23. Na abertura daquela sessão plenária, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à líder quilombola Bernadette Pacífico, assassinada dentro de casa no último dia 17. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A homenagem foi feita logo no começo da sessão. A presidente do STF lembrou que esteve com mãe Bernadette durante o lançamento dos mutirões carcerários no mês passado. O encontro ocorreu na comunidade quilombola Quingoma, na região metropolitana de Salvador. Vários líderes quilombolas foram até lá se encontrar com a ministra. Nesta imagem, Rosa Weber aparece ao lado de Bernadette.
22 dias depois, a líder do quilombo Pitanga dos Palmares, de 72 anos, foi assassinada dentro de casa, perto dos netos. A ministra lembrou que pouco antes de viajar para a Bahia, assinou a portaria que criou um grupo de trabalho para melhorar a atuação da Justiça no processamento de ações sobre posse, propriedade e titulação de terras envolvendo comunidades quilombolas. Rosa Weber disse que depois da visita ao quilombo, fez um pedido ao governador da Bahia. Pedi para ele um cuidado especial com os quilombolas. Tamanha a situação que me pareceu de desamparo, uma situação muito difícil das comunidades quilombolas. A presidente do Supremo pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à mãe Bernadette. Fatos como esse mostram que nós temos um longo caminho ainda a percorrer como sociedade, no sentido de um avanço civilizatório e no sentido da efetivação dos direitos fundamentais que a nossa Constituição cidadã assegura a todos. A ministra Carmen Lúcia destacou o compromisso do judiciário com a segurança pública. Nós que temos uma história que apaga as mulheres guerreiras, basta ver que na nossa independência tantas estavam lá e ninguém se lembra mais de Bárbara de Alencar, primeira presa política brasileira, morta exatamente por lutar pelo Brasil, pela independência. Mas a referência feita por Vossa Excelência hoje, no início da sessão, é a representação dos compromissos que o judiciário tem que ter, ainda que não seja o responsável direto pela segurança, mas que é corresponsável, como somos todos nós. Em parte, como diria Sartre, metade vítimas, metade culpados. E a edição de hoje do Plenárias fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. E aí, Gisele, a gente tem encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário e com você também e outros colegas aqui da Rádio TV Justiça no podcast Supremo na Semana. É isso aí, Cadu. Inclusive, no podcast, nós traremos um resumo de tudo o que aconteceu durante toda a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e também das turmas e alguns julgamentos, inclusive, monocráticos. É isso aí. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.